Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Charles. Já tem um bom tempo que eu não posto no canal, vários meses. Eu vou compartilhar a minha história bem rápido aqui com vocês, tá? A respeito da minha experiência, da minha vivência. Por que eu fiquei vários meses sem gravar também? Eu não tenho público muito, eu tenho um público pequeno, quase inexistente, de pessoas que veem algum vídeo aqui, são basicamente meus amigos. Mas esse canal foi uma ideia que eu tive há um tempo atrás, quando eu percebi a necessidade de transmitir todo aquele conhecimento que eu estava recebendo de livros, de pessoas, de outros canais aqui no YouTube. Eu falei assim, gente, tem muita coisa legal pra gente aprender, né? E eu tenho que compartilhar isso com mais pessoas, eu senti essa vontade. Eu fui professor do estado por 7 anos, onde eu tive uma depressão bem séria. Eu tive burnout também. Eu tive situações assim de perder meu rumo, sabe? De não ter equilíbrio, de sentir tonturas, de ter explosão de raiva. Graças a Deus isso já passou, né? Mas a gente tem que se cuidar sempre, não pode se descuidar. Então eu abandonei, né, abandonei as aulas, né? Eu não leciono mais. Embora eu gostava muito do que eu fazia, dos alunos, os alunos gostavam de mim, era muito bom. Mas o sistema, ele foi feito para realmente punir aquelas pessoas que querem fazer o bem. Um professor hoje quer fazer a diferença, ele quer mostrar um pouco mais ali. Ele não tem incentivo, pelo contrário, ele tem ali freios, né? Ele tem ali censura, ele não consegue ali desempenhar um trabalho que seja de acordo com o talento, com o dom que aquela pessoa tem. Porque cada pessoa, cada professor tem um dom. Aquele professor de verdade, sabe? Aquele professor que tem isso na alma. Ele tem um dom e esse dom, ele ilumina a vida das pessoas, dos alunos. Ele faz aquela troca com os alunos, com cada personalidade. Então, eu me sentia assim, subutilizado, sabe? Não conseguia transmitir nem 5% daquilo que eu gostaria de passar ou de interagir também com os alunos. Isso aí me fez ficar doente. Então eu abandonei, né, a licenciatura e parti para outros rumos, né? Eu já era uma pessoa ligada à informática, ao TI, né, há um bom tempo. Então eu fui para essa área, investi nessa área e com isso eu consegui emprego, né, em empresas grandes aí. E o que isso me trouxe? Me trouxe um conhecimento, né, na área e tudo mais, uma experiência legal também. E aí depois, uma empresa que eu trabalhei, eu consegui uma oportunidade melhor para me ganhar mais, para ter uma série de benefícios. E eu pensei, poxa, aí vai ser assim, minha realização pessoal, né? Pelo menos profissional. Porque eu vou ter um bom trabalho, um bom salário, um trabalho do que eu gosto, benefícios, plano de saúde e tudo mais, e da minha própria cidade. Então eu pensei, poxa, agora eu tenho realmente aquilo que eu sempre procurei, minha realização profissional. Lê do engano, né? Porque quando eu cheguei nessa empresa, eu vi que ali também era só mais uma peça de xadrez. Era só mais uma engrenagem. E assim, realmente foi útil, né? A remuneração que eu tive, mas me deixou mais estressado ainda. Talvez por consequência do que eu já tinha vivido antes, talvez tenha sido pior. E eu percebi que eu só tinha mudado de caixinha, mas eu estava na mesma situação. Eu estava pensando dentro da caixa ainda, eu ainda estava dentro daquele sistema onde eu tinha que obedecer ordens
e aquelas ordens não faziam sentido. Era como se alguém te falasse assim: comece uma casa a partir do telhado. Não faz sentido, mas você tem que fazer, porque era o que eles mandavam, né? E a gente tinha que obedecer. Então, assim, eu fui com as leituras que eu fui fazendo, com os estudos. O que eu percebi? Que aqueles remédios que eu tomava, ansiolíticos, que os médicos me passavam, nada mais eram do que apenas era dopado, era uma dopagem, né? Porque aquilo ali me mascarava uma realidade. E aí, a partir do momento que eu comecei a me desconectar dessa matrix, vamos dizer assim, eu percebi que eu estava dentro de um sistema que não ia resolver meus problemas na raiz, né? Eu ia continuar tendo os mesmos problemas na minha vida, de ansiedade, de não realização profissional, pessoal. E dinheiro não é tudo, porque dinheiro em si, dinheiro é dinheiro, né? É bom, lógico, a gente precisa do dinheiro para fazer realizações, para a gente viver, sobreviver, construir nossa vida. Mas hoje em dia, o sistema ele está tão bem montado que ele te prende numa roda, uma roda de rato. Você trabalha, ganha, começa a ganhar um pouquinho melhor, se mete no financiamento. Esse financiamento te obriga a ficar dentro do emprego, você não pode sair porque senão você não paga o financiamento. E aí você não tem nem tempo para si mesmo. O dinheiro que você recebe, você não consegue fazer uma viagem porque você não tem tempo. Só nas suas férias, e se der. Que hoje em dia está caríssimo também você fazer uma viagem. Mas a pessoa fica ali num sistema, presa num sistema, sem ter tempo para si mesmo, vivendo no automático. Quantas pessoas hoje em dia vivem no automático? Acorda, vai trabalhar, chega em casa, assiste um jornal, fica rolando a tela do celular, janta, dorme e ali repete o ciclo. Quando tem final de semana, às vezes tem que trabalhar, se for dependendo da escala, ou às vezes a pessoa ela vai fazer o quê? Vai ter uma válvula de escape que é basicamente assistir futebol, ou então beber, ou então alguma outra coisa. Então a gente tem esse sistema aí que é bem complicado. A gente sai dele. Mas eu fui percebendo que não era o que eu queria. E mais uma vez eu saí desse emprego. Muitos me falaram: não, mas você vai sair de um emprego desse, que você ganha tão bem e tal. Tá difícil aí fora você ganhar dinheiro e tal. Realmente, não vou negar. Mas a minha saúde, ela não tem preço. A sua saúde, ela não tem preço também. Então, lógico que eu não tomei uma decisão assim, vou sair do dia pra noite, mas eu me programei para sair. Hoje em dia eu trabalho por minha conta, né? O que não é fácil. Eu tenho que correr atrás todos os dias dos meus trabalhos, do que eu preciso fazer. Mas eu tenho aí, ó. Hoje é uma quarta-feira. Tô aqui, num lugarzinho tranquilo, né? Às vezes não precisa sair longe, não. Às vezes uma pracinha dessa aqui, um laguinho desse aqui, um lugar desse que te traz calma, já é o bastante para você pensar na sua vida, refletir. Será que o que eu estou fazendo tem a ver com o meu propósito? Será que a minha vida está refletindo aquilo que eu fui feito para ser? Ou eu estou simplesmente sendo um fantoche do sistema? Eu estou simplesmente sendo mais um boneco aí, vivendo para pagar a conta, para chegar ao final da minha vida e eu não ter feito, né, me arrepender daquilo ali, de tudo que eu fiz. Porque muitas pessoas só vão perceber isso tarde, né? Não seja essa pessoa. Não seja.
Eu tenho vários objetivos para mim, né? Hoje em dia são outros objetivos. Lógico que todo mundo quer ter uma casa, um carro, quer ter um certo conforto, mas o objetivo nosso primeiro seria saúde, sabe? Saúde hoje em dia é a maior riqueza. E as pessoas estão percebendo isso, as pessoas elas estão procurando se cuidar, estão procurando evitar balada, esse tipo de coisa, né? Vícios, estão fazendo mais atividades físicas, exercícios. E eu acho isso muito bacana, né? Esse movimento está acontecendo. A geração Z, né? A gente pode falar no próximo vídeo também, está procurando trabalhos que tenham mais qualidade de vida também, possa conciliar com uma qualidade de vida melhor. Então, assim, meu conselho para você de hoje é: talvez você fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Venha para um lugar desse, parecido com esse, ou qualquer um lugar que você tenha paz, que você tenha acesso, pode ser qualquer lugar. Você pelo menos não tem interferência de outras coisas. E pare 30 minutos, sabe? Pare 30 minutos para pensar um pouquinho na sua vida, para refletir no seu propósito. Se você ainda não sabe o que você quer, se não tem um propósito bem definido, eu recomendo que você leia alguns livros sobre estoicismo, alguns livros que falam a respeito de uma vida mais saudável. Procure ler esse tipo de conteúdo, procure ver vídeos que falam sobre esse conteúdo, vai te ajudar você ter uma iluminação maior sobre isso. Bom, é isso, o vídeo está ficando grande, eu agradeço por você, se você ficou até aqui, e se você tiver alguma experiência para compartilhar, deixe aí nos comentários. Fala pra gente o que você tem feito na sua vida e que você viu que é positivo. Vamos compartilhar coisas positivas aqui, né? É muito legal quando a gente vê as pessoas, né, melhorando suas vidas, tendo oportunidades, né, e mudando suas vidas de fato, né? Isso é muito interessante. Eu espero que você esteja nessa jornada. E se você se interessa por esse assunto, se inscreva nesse canal, continua nos acompanhando aqui, que eu vou postar mais coisas, mais reflexões, e juntos a gente vai ter uma corrente do bem, tá bom? Um abraço e até mais.